Olá pessoal, não é nenhuma novidade que o corpo humano, assim como o organismo de todos os outros seres vivos, precisa estar relativamente inteiro para funcionar normalmente. E se um pé amputado ou uma cauda descolada não causam nenhum problema adicional ao animal, um grave dano ao sistema nervoso ou, por exemplo, uma cabeça cortada, definitivamente causam sérios problemas. No entanto, nem todas as criaturas dependem da integridade do seu corpo para sobreviver. Algumas espécies, de algum jeito, conseguem viver mesmo após a sua morte. E nós as mostraremos no vídeo de hoje. Estes são 7 animais que continuam a viver após a morte. Vamos lá! As baratas. É provável que nenhum de vocês fique surpreso com o fato de que as baratas são criaturas incrivelmente resistentes. Elas são representadas muitas vezes como uma das formas mais duradouras de vida, capazes de sobreviver até mesmo a uma guerra nuclear. No entanto, hoje não falaremos da tolerância delas à radiação. Hoje você aprenderá que uma barata pode viver sem a cabeça tranquilamente. E mais, a cabeça em si é capaz de viver sem a própria barata. Esse incrível superpoder se deve ao fato de que as baratas, ao contrário de outros seres vivos, não possuem uma rede ramificada de vasos sanguíneos e, portanto, simplesmente não podem morrer de perda de sangue ou mesmo quando são mortas. As terminações nervosas de seus pequenos organismos são organizadas de maneira tão engenhosa que não perdem a sensibilidade, mesmo no caso de uma perda de cabeça. Assim, a cabeça e o corpo da barata podem reagir aos estímulos externos separadamente um do outro por muito tempo. Além disso, as baratas não respiram pela boca, mas sim através de aberturas especiais localizadas nas laterais do abdômen. Por isso, mesmo se a cabeça for cortada, o fluxo de oxigênio ao corpo da barata não será interrompido. A habilidade de passar longos períodos sem alimentos é outro bônus para a sobrevivência desses insetos. As cobras. Se ao topar com uma cobra venenosa, sua primeira reação seria cortar imediatamente a cabeça dessa terrível criatura para evitar uma mordida, nós temos más notícias para você. Mesmo sem sua cabeça, o réptil pode ser muito perigoso. Além de se recusar a morrer, a cabeça cortada de uma cobra pode tentar morder todos os que se atrevem a chegar perto dela. E não é só isso, ela pode começar a morder o seu próprio corpo, aquele mesmo ao qual ela estava conectada há apenas alguns momentos. Consegue imaginar? Isso ocorre porque as cobras não se orientam no espaço da mesma maneira que nós. Em ambos os lados do seu focinho existem pequenos orifícios sensíveis ao calor, com os quais o réptil determina a aproximação do perigo. Esses peculiares sensores de movimento continuam funcionando por várias horas após a morte do animal, e junto com eles a cabeça da cobra, a qual tenta se defender até o último momento. Além disso, seu veneno não perde a toxicidade após a decapitação, por isso é melhor evitar cobras, tanto vivas quanto mortas. Os polvos. Você se considera um apreciador da boa comida? Se sim, sugerimos que você experimente algo exótico, como por exemplo, um prato coreano de tentáculos de polvo vivo. Não, você não entendeu errado. Esse prato, chamado de sanakji, consiste em um polvo vivo cortado em pedaços e regado com óleo de gergelim. É incrível, mas mesmo neste estado, os tentáculos continuam a se mover. Mas não pense que o animal gosta de dançar. Seus movimentos, na verdade, se devem à estrutura especial do sistema nervoso deste pobre animal marinho. Ao contrário de nós, o polvo não controla seus membros com a ajuda da cabeça. Seus tentáculos agem por si mesmos. Portanto, eles se moverão primeiro no seu prato e depois no seu esôfago. Por isso, ao degustar esse prato incomum, é preciso ser muito cauteloso. Anualmente, cerca de 6 pessoas morrem sufocadas por tentáculos. Os sapos. No século XIX, um cientista descobriu que um sapo decapitado se comporta de maneira praticamente igual a um sapo com cabeça. Se você o cutucar, ele se afastará. Se você o virar de cabeça para baixo, ele retornará à sua posição original. Ele até tentará coaxar se você tocá-lo nas costas. Você já deve ter adivinhado que tudo isso acontece graças à estrutura especial do sistema nervoso dos sapos, que fazem com que eles se transformem em pequenos zumbis coaxantes. Bem, não é a melhor coisa para se imaginar, não é mesmo? As moscas das frutas.
Já sabemos que alguns animais podem viver sem a cabeça por várias horas, mas e por alguns dias? Bem, isso só é possível se você é uma mosca da fruta ou se você por acaso tiver um cérebro de reserva na sua caixa torácica. As moscas das frutas fêmeas podem viver normalmente por vários dias sem suas cabeças. Elas podem facilmente manter a sua posição vertical e realizar diversas manobras durante o voo. Essas moscas podem até caminhar decapitadas, se necessário. Além disso, elas podem acasalar com os machos da espécie. A falta de cabeça não atrapalha em nada. As tartarugas. Inicialmente queríamos falar sobre a própria tartaruga, mas decidimos contar mais sobre o seu coração. Será ainda mais interessante. O coração da tartaruga, mesmo depois de separado do corpo, pode bater lentamente durante um bom tempo. Isso se deve ao fato de que neste órgão, bem como no coração de alguns outros animais, existem umas células de estimulação cardíaca especiais, que assumem o trabalho em caso de perda de contato com o cérebro. Talvez você não esteja surpreso e esteja pensando que o coração humano também continuará funcionando por algum tempo após ser retirado de dentro do organismo. No entanto, o órgão cardíaco da tartaruga continua batendo fora do corpo por muito mais tempo que o nosso. E mesmo que o animal morra, seu coração continuará funcionando teimosamente até que a reserva de energia do corpo inteiro esteja esgotada. O galo. Você já deve ter escutado alguma vez que se você cortar a cabeça de uma galinha, ela pode correr decapitada pelo quintal por um tempo, assustando todo mundo. Tais casos ocorreram várias vezes ao longo da história, mas o recordista da vida após a morte foi um galo chamado Mike. Em abril de 1945, o dono do Mike decidiu matá-lo para fazer uma sopa, mas como o machado não cortou a veia jugular, o galo permaneceu vivo e continuou a existir como se nada tivesse acontecido. Seu dono, o empreendedor, rapidamente percebeu que podia ganhar um bom dinheiro com seu animal de estimação e começou a fazer shows com ele em circos. Durante todo esse tempo, o galo foi alimentado através de um tubo e, de maneira geral, foi muito bem cuidado pelo seu dono. Infelizmente, nada disso ajudou a prolongar muito mais a vida do pobre animal. O galo morreu 18 meses depois de ter perdido a cabeça. Apesar deste triste final, ele ainda é o animal mais sortudo da nossa lista de decapitados. Oi pessoal, queríamos apresentar para vocês o canal do Jelly Gummy Bear. Este ursinho de goma vai divertir as crianças com experimentos novos e interessantes, aventuras incríveis e histórias curiosas. Se inscrevam, vai ser demais. Obrigado por assistir, por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.